primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 1 e 2. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Muito bem, estamos aqui nessa sequência da pregação na carta do apóstolo Pedro, relembrando aos irmãos que Pedro está escrevendo para um grupo de irmãos que estão dispersos pela região do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia, Bitínia, ou seja, estão longe da sua terra natal. E estes cristãos, eles estão sendo perseguidos, maltratados, estão sofrendo uma pressão muito grande, uma tremenda de uma tribulação, e Pedro, então, está escrevendo a esses irmãos, demonstrando que é necessário que nós, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, ele sofreu na carne, assim nós também soframos. Mas, da mesma forma como ele ressuscitou e subiu aos céus e recebeu glória, um nome que está acima de todos os nomes, a promessa também ela ficou estendida para a igreja, que um dia, num tempo determinado por Deus, há também de ser exaltada, de ser honrada. Porém, este momento agora é de sofrimento, é de perseguição, às vezes de choro, de lamento, mas nunca devemos deixar de olhar para o nosso alvo, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. E então, nesse capítulo 4, Pedro, ele vem reforçar aquilo que ele já está escrevendo, demonstrando que Cristo padeceu por nós na carne. Ou seja, enquanto esteve neste corpo, o Senhor Jesus Cristo, ele também foi tentado, ele foi provado, mas ele não pecou. Quando nós lemos o texto de Hebreus capítulo 2, verso 18, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer agora os que são tentados. O que quer dizer o termo padeceu? Ele sofreu, ele não cedeu, apesar de haver sobre ele também uma perseguição, de haver aí a tentação, mas Jesus em nenhum momento cedeu. Ele sofreu ali, cumpriu com a vontade do Pai e foi até o fim. Então Jesus sofreu ali o dano, todos eles, sem pecar. O que quer dizer aqui o termo agora pecar? Não desobedeceu a Deus. Ao contrário, ele foi fiel até ao fim. O primeiro Adão, conforme Paulo escreve aos Romanos, ele na sua primeira tentação, no seu primeiro teste, não sofreu, não padeceu. Ao contrário, cedeu. E quando cedeu, ele então pecou, e o salário do pecado é a morte, e assim foi lançado fora da presença de Deus. Mas o segundo Adão, que é Cristo, este não. Esse também padeceu, sofreu, mas não cedeu. Ele foi fiel até o fim. Agora Pedro olha para a igreja e vai dizer o seguinte: armai-vos. Estejam também na mesma posição, vós com este pensamento.
E qual que é o pensamento? Se você olhar para a tua Bíblia aí, tem 2 pontos. Armai-vos também vós com este pensamento. 2 pontos. Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo em que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens. Concupiscências, desejo carnal excessivo, coisas próprias do homem natural, coisas próprias da geração de Adão. Agora nós não temos uma nova geração agora dessa de Adão. Não, essa foi a primeira geração. Nós temos uma segunda geração segundo a vontade de Deus. Então nós agora, em que pese nós estarmos nesse corpo físico, ainda nessa natureza que é caída, que é fraca, que é frágil, todavia nós temos que estar com o seguinte pensamento: Jesus já padeceu na carne e já venceu. Agora chegou a minha vez. Eu tenho que padecer na carne, eu tenho que me sacrificar, como o meu Senhor se sacrificou por mim. Ora, qual é a vontade de Deus para cada um de nós? A nossa santificação. Nós devemos agora viver totalmente para Deus. E uma vez que estamos mortos para o pecado, logo o morto presume-se que não tem sentimento, que não tem relação mais com o mundo exterior, está totalmente desligado. Então, a figura aqui e a analogia que nós fazemos é exatamente isso. Nós morremos para este mundo, nós morremos para as concupiscências dos homens. Então, nós não temos mais aqueles velhos comportamentos. E assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou para uma novidade de vida, nós devemos andar da mesma forma. Já ressuscitamos com Cristo. Devemos buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então nós temos que estar armado com esse pensamento. Então, se você está morto para este mundo, embora aí na carne esteja vivo, mas você está morto para o mundo. Então essas coisas não devem mais influenciar pensamento, comportamento, atitude. Morto não sente mais nada. Por que vai ficar preocupado com perseguição? Por que vai ficar preocupado com tribulação? Por que ficar preocupado com o dia de amanhã? Você já está morto. A tua vida está escondida em Deus. Vamos viver agora como Jesus viveu. Gálatas capítulo 6 e o verso de número 14, Paulo diz assim, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual, olha só, eu estou crucificado, ou pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então esse deve ser o nosso pensamento. Quando Jesus aqui esteve, ele não veio com preocupação de estabelecer nada nessa terra. Os seus discípulos e conterrâneos queriam muito que ele fosse um grande líder, um libertador do povo ali do domínio romano. Mas Jesus disse: o meu reino não é desta terra, o meu reino não é deste mundo. Então, o reino do Senhor é um reino espiritual, é o reino de Deus, não veio para constituir nada nessa terra. Por quê? Porque isso aqui é passageiro, isso aqui vai acabar, isso vai terminar, vai ter um fim. E a visão é qual? É na vida eterna. Você está preparado para ela? Você está preocupado com a vida eterna? Você está se ocupando desde já com aquilo que é eterno? Ou estáis preocupado com as coisas dessa terra? Daqui não vamos levar nada. Daqui não vamos, irmão, juntar nada lá em cima. As coisas que ajuntamos aqui, a ferrugem corrói, aqui os ladrões minam, tudo aqui se corrompe. Nós devemos ajuntar um tesouro
nos céus, onde nada dessas coisas que eu acabei de citar vão acontecer com aquilo que é de Deus. Isso não quer dizer que não tenhamos que trabalhar, que não tenhamos que ter sonhos. O que não deve é estar esta prisão, esta escravidão e esquecermos daquilo que é mais excelente, que é o mundo espiritual, que são as coisas de Deus. Olha, irmãos, voltando para o texto, então, Pedro vai dizer: para que nesse tempo que vos resta na carne, ou seja, nessa caminhada, seja ela de 60, de 70, de 80 anos, não sabemos o quanto Deus tem para nós nessa jornada, nós devemos viver segundo a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para nós? Primeiro, irmãos, é a nossa santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus. Agora, o que é ser santo? É ser separado, é ser consagrado. Santo não quer dizer aquele que não tem pecado. Santo é o separado para Deus. Então, enquanto nós ainda estamos neste tabernáculo frágil, vaso de barro, nós devemos estar com os pensamentos voltados à vontade de Deus, em agradar a Deus. Não queremos mais nos preocupar em agradar os homens, buscar aplausos, buscar flecha, holofote, não. Eu devo me preocupar se Deus está se agradando do meu comportamento, da minha atitude, da forma como eu estou agindo, dos propósitos que tenho no meu coração. É de Deus, Deus se agrada, então o nome dele vai ser glorificado. Então o que nós temos no texto são esses dois pontos que Pedro está destacando: uma vida na carne, segundo as concupiscências desse mundo, e uma vida na carne também, mas andando segundo a vontade de Deus. Jesus morreu por nós para nos permitir, nos dar graça, derramou sobre nós do Espírito Santo, e essa infusão do Espírito Santo em nós vai nos vivificar e nos dar condição para agradar a Deus. O homem de si mesmo vai andar segundo o seu desejo do coração, os seus pensamentos, segundo o curso deste mundo. Mas aquele que está cheio da presença do Senhor Jesus Cristo, pelo seu Espírito, está sendo vivificado, e o desejo dele não é mais pecar. O desejo dele agora é se santificar, é se separar para Deus, assim como Jesus, que foi tentado em tudo, mas venceu, nos deu o exemplo. Há possibilidade, sim, de ter uma vida íntegra, de uma vida reta, de uma vida santa na presença de Deus. E é isto que Pedro está aqui nos ensinando, é isto que o Senhor Deus quer transmitir para nós. Ele tem nos dado sua graça maravilhosa. Portanto, irmãos, devemos ter uma total identificação com a morte de Cristo, e isso significa que então já cessamos do pecado, morremos para este mundo, morremos para o pecado para viver para Deus. O cristão está no mundo, mas não é do mundo, ele está no corpo, mas tendo, irmãos, quebrado a ligação com o pecado, já não mais, olha só, molda a sua vida segundo as concupiscências dos homens, que são incitadas pela natureza depravada, caída do homem. Em vez de conformar-se com os padrões morais da antiga vida, a nossa vida agora tem que ter uma nova orientação. Qual é? A vontade de Deus. E esta vida agora tem uma nova dinâmica. E qual que é? O poder do Espírito Santo de Deus. Então perceba que aqueles que o Senhor tem separado para si, o Senhor tem capacitado, tem dado poder e tem dado condições para viver em santificação, em separação total para Deus. Que nós venhamos dar um bom testemunho de uma vida cristã bem orientada, uma vida cristã
totalmente separada para Deus, e que os homens possam olhar para cada um de nós e realmente reconhecer que a nossa vida foi transformada. E daí poderemos pregar e dizer: Cristo morreu por nós para nos tirar daquela vã maneira de viver, e a oportunidade para todos viver na presença de Deus. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Jesus, a reconciliação com Deus. Jesus, a oportunidade de uma vida mudada, de uma vida transformada, não mais na escravidão do pecado, mas na liberdade, na presença do Deus vivo. E agora, com uma viva esperança no coração, essa jornada vai terminar. E quando ela terminar, eu estarei subindo para com o Senhor Jesus. Eu ouvirei o meu nome, o Senhor, chamar. Mas para tanto, é necessário que a nossa vida hoje seja em santificação. Armar-vos então deste pensamento. Amém.